Pessoal, hoje nós vamos falar aí na nossa aula de quinta aí, um pouquinho na sequência aí sobre web, sobre internet, né? E aí primeiro nós vamos começar esclarecendo algumas dúvidas sobre os termos utilizados aí. É bastante coisa diferente, né? Então é legal a gente começar do começo, né? Como coloquei aqui no nosso slide. Primeiro, né? Internet. Quando a gente fala de internet, a gente está falando, né, da rede, né? Da internet, que a palavra mesmo diz aqui, a rede interconectada, né? Daí veio o nome, né, de internet, que é essa rede onde os computadores estão interligados. Então, isso é o todo. A gente pode considerar que a internet é o físico, né? O todo, toda a estrutura física, né, que possibilita hoje essa interconexão entre computadores. Tá? Já web, quando a gente fala web, é um dos serviços que estão sendo oferecidos aí através da internet, que é um serviço que tem interface, né, através aí de um layout agradável para os usuários, que permite aí esse acesso aos serviços web nessa rede aí que a gente considera a internet, tá certo? Então, a web está dentro da internet, né? Que é a World Wide Web, né? É o www, são sites que a gente, né, de uma maneira mais comum acessa. Além disso, né, a gente tem o e-mail também, que não é um endereço, a gente não consegue digitar num navegador e ter acesso ao e-mail. Né, é um serviço da internet que possibilita aí a comunicação através de mensagens diretas. Né, e além do e-mail, para também uma ferramenta de comunicação, nós temos o IRC, que é um chat aí entre pessoas que também, de ponto a ponto, eu consigo me comunicar em tempo real com as pessoas, né? Alguém já usou, alguém conhece, é o IRC, né? Daqui a pouco vai surgir as pessoas aí que conhecem Deep Web, hein? Porque isso daí é também bastante utilizado aí, né? E, além do IRC, nós temos o Usenet, né? Que é também um serviço de fórum né? Que está externo aí à web, que possibilita que as pessoas troquem opiniões aí e que tenham alguns grupos de discussão, que também é usado bastante, de um público bastante segmentado aí, que acaba utilizando-se aí desse Usenet, né? Tem o FTP, né, que também está fora da web, né? O FTP, que é o serviço de transferência de arquivos, né? É um protocolo aí onde nós enviamos arquivos até mesmo para sites, né? Os sites da web são alimentados por FTP, né? A gente tem lá servidores FTP que recebem os arquivos para que as pessoas possam então acessá-los através da web, né? E além dos FTPs, nós temos os apps, que são os aplicativos, né? Esses que a gente instala nos nossos celulares aí e equipamentos eletrônicos em geral, né? Tablets, enfim, né? Onde a gente consegue aí de uma maneira talvez offline, mas na maioria das vezes online, né? Para poder também conectar com a minha marca, com o meu serviço através da internet. Tá legal? Então, é importante a gente saber então que a internet, essa conexão, vamos dizer assim, ela tem a finalidade então de interligar as pessoas, né? Então a gente tem pessoas fora aí dessa nossa esse nosso alcance e aí a internet permite com que a gente consiga alcançar essas pessoas de uma maneira direta, né? E as pessoas consigam se comunicar. Então é muito legal a gente, essa definição aqui do Cláudio Torres, um dos autores aí que tem na nossa bibliografia. Nós temos basicamente três necessidades ou três desejos que regem o comportamento das pessoas na internet, tá? Então vamos se lembrar disso aqui, que isso aqui é bastante importante. Ou a informação, então eu posso estar em busca de informação, ou eu posso estar compartilhando informação, ou eu posso estar construindo informação, né, de trabalho, informação, enfim, que pode me ajudar de alguma forma, né? Ou, né, segundo ponto, por diversão, entretenimento, é uma ferramenta ali que também faz com que as pessoas passem o seu tempo de maneira a se divertirem, né? E o terceiro ponto é o relacionamento, onde especificamente eu foco na comunicação entre dois usuários ou mais por uma determinada finalidade. Pode ser um relacionamento de trabalho, pode ser um relacionamento que é um relacionamento pessoal, pode ser um relacionamento por amizade, né? Enfim. Mas a gente sempre tem que lembrar essas três motivações, né, que vão reger as pessoas aí. Então, praticamente para que eu tenha
um início de uma campanha, de um trabalho online e tal, a primeira coisa que eu estou pensando é, se o meu público está na internet, por quê que ele está na internet? Ele está em busca de qual dessas três coisas aqui, tá? Isso vai ajudar muito a eu ter uma abordagem adequada com esse tipo de mídia que eu estou utilizando, de ferramenta que eu estou utilizando, sabendo o que o público quer, né, na internet, tá legal? Bom, e aí, né, a gente fala aí que essa questão, primeiro ponto aí que é a informação, né, o Google é o que acaba ditando muito as regras hoje em dia aí, né, onde a gente tem um site que concentra muito da pesquisa através de informação. Nós vamos falar um pouco mais para frente sobre esses buscadores, né? Mas a informação, vamos dizer assim, que se transforma em algo extremamente importante, uma moeda muito importante, ela acaba sendo aí então uma das principais maneiras pelas quais as pessoas estão buscando o meio da internet para poder encontrar essa informação, tá certo? Então a gente sempre lembra aí de que o Google ele é uma ferramenta que acaba concentrando tudo isso, né? Então pensem a quantidade de informação que o Google consegue não só oferecer para o meu usuário, mas rastrear. Né? Ele consegue entender o que o meu usuário está buscando e que tipo de informação eu posso oferecer de uma maneira mais assertiva para uma campanha, para um determinado cliente de marketing, para uma determinada empresa. Né? Agora, uma pergunta que eu deixei para vocês: vocês conhecem essa ferramenta, esse DuckDuckGo? É um site aí que também tem extensões para navegador. Né? Se eu tenho o Google, né? Comentem aí no fórum, por que eu usaria outra ferramenta de busca? Qual é a finalidade de eu utilizar outra ferramenta que não seja o Google, já que o Google é uma ferramenta que, de uma maneira tão rápida e simples, consegue me oferecer as informações que eu preciso? Pensem aí, eu quero ver nos comentários aí de vocês no fórum. O segundo motivo, então, que as pessoas entram na internet, né, acessam a web, né, é por diversão, né, entretenimento, a pessoa quer informações divertidas, né, já é coisa mais voltada para tentar encontrar algo que passe o tempo dela com piadas, com charts, com vídeos, né, que a gente sabe que hoje em dia tem muito potencial aí também que as pessoas procuram informações divertidas, né? E o que é divertido, o que é engraçado, né? Muitas vezes aí que pode ser considerado como algo dentro desse propósito de entretenimento, ele tem um alto poder viralizador. Então, buscar o tema aí que seja interessante, engraçado, com certeza pode ajudar, né, no potencial de compartilhamento e engajamento do seu público aí em uma mensagem. Mas sempre lembrando, né, aquilo que é viral dura muito pouco tempo, tá? Então, a urgência de ser algo que for viralizado acaba de uma forma muito rápida também, tá certo? Bom, claro, né, que depois que a gente teve o desenvolvimento das mídias sociais, como redes, de uma forma um pouco mais forte, esse terceiro motivo, que é o relacionamento, acabou ficando também muito mais evidente. Né? Então a gente consegue perceber hoje, graças às redes de relacionamento, sites de relacionamento, né, que transformaram aí, então, a internet como sendo algo muito procurado para que as pessoas se relacionem também. Né? Antes disso, nós tínhamos, né, somente, praticamente, além do e-mail, aqueles comunicadores. Né? Quem lembra aí do ICQ, do MSN, né? Então a gente usava bastante essas ferramentas para se comunicar e elas não tinham tanta interferência de outras coisas ou até mesmo de mensagens publicitárias. Hoje as redes sociais elas têm muito mais interferência, muito mais possibilidades do ponto de vista do marketing. Né? E claro, né, nós temos uma briga boa aí, mas o Facebook e o Instagram são as principais hoje em dia. E aí tem algumas regrinhas do próprio Cláudio Torres aí que colocam como coisas que foram geradas pela experiência do meu usuário. Né? Então eu tenho que estar muito atento ao tipo de experiência que eu estou gerando. Né? Primeiro, né, até coloquei aqui de uma forma bem brincadeira aqui mesmo, para vocês sempre se lembrarem. Tá? Quantos e-mails, né, tweets você se cadastrou, interagiu, comprou através de um e-mail marketing, né, que você mesmo foi lá e clicou para interagir? É difícil, né? A gente aceita, mas a gente não, dificilmente o usuário vai lá por vontade própria. Então eu tenho que pensar nisso. Sempre que eu for tentar fazer algo nesse sentido, peça permissão, tá certo? Para que você começa
esse relacionamento através de um e-mail, né? Por quê? Porque se eu não tenho a permissão, aquilo vai acabar se transformando em um spam. Então, permissão para interação. Para qualquer coisa que eu for fazer de uma maneira interativa na internet, peça permissão, peça para que o seu usuário autorize isso de alguma forma, né? Então, sempre, né? Tem aqui no exemplo, né? A parte superior aqui, ó, né? Se eu não estiver visualizando essa mensagem, uma forma interessante ali de ter antes da minha mensagem no e-mail. Caso não consiga ver aqui a mensagem, eu clico para poder ver isso em um link direto, né? Eu clico e abro a imagem fora do meu e-mail. Só que eu também tenho aqui, né, uma possibilidade de me cadastrar ou descadastrar. Isso que é o que deve ser ideal para todo tipo de mídia, né? Então, é muito importante a gente lembrar disso, pedir permissão. Segunda coisa, né, respeite a navegação do consumidor. A internet ela tem a ferramenta de trabalhar com a internet, com redes sociais, com conteúdo, né? Ela pode ter essa característica de não ser interruptiva, tá? Então respeite a navegação do seu consumidor, do seu usuário, tá? Coisas que podem garantir aí que o seu usuário não tenha problemas, como por exemplo aí coisas simples, né? Botõezinhos aí de voltar, fechar, não bloqueie isso, né? Antivírus, né? E tome cuidado aí de uma forma a não utilizar coisas que podem ser consideradas como maliciosas, né? Cuidados com os vírus, malware, o tracking, né? Ferramentas craqueadas, cuidado, né? Quando a gente está fazendo um conteúdo profissional, quando isso se transforma em algo que eu começo a ganhar dinheiro, eu não posso optar mais por esse caminho, tá certo? A gente sabe que no Brasil é complicado, existe uma cultura de pirataria de software, mas evitem ao máximo, tá bom? Isso só vai causar problemas para vocês. Legal? Hoje em dia a gente tem muitas ferramentas que têm possibilidades gratuitas, tem versões estudantis que são mais baratas, né? Então aproveite, vocês estão na faculdade, vocês estão, né, tem esse direito aí de, na maioria das ferramentas, tem uma versão também educacional, tá? E cumpra suas promessas, né? A gente tem até um quadrinho aqui, né, do que foi prometido, né? Tente cumprir aquilo que foi colocado ali na internet, né, para não ser uma coisa enganosa, né? Coisas aí que acontecem muito costumeiramente, sites falsos, promessas que não são cumpridas. Cuidado com a demanda, né? Quando a gente fala aí de internet, a gente tem que sempre estar preparado que o alcance que você está gerando depois vai se transformar em demanda, tá certo? Então, se eu tenho uma demanda bastante grande, isso depois tem que ser controlado e gerenciado muito bem, né? A gente tem um estímulo muito grande, por exemplo, agora nós estamos num período de crise, está tudo sendo entregue por delivery, tudo está sendo entregue, né? Poxa, como que está a minha estrutura? Como que está meu gargalo logístico? Como que está essa demanda? Em quanto tempo eu consigo atender, né? Então, com muito cuidado, né? Porque muitas vezes a gente consegue gerar uma demanda muito grande de curto prazo, que pode parecer genial do ponto de vista de marketing, mas que pode acabar com o seu negócio em poucos dias, né? Se eu não conseguir cumprir essa demanda, viraliza o meu mau atendimento, eu vou ter um problema gigantesco. Era muito melhor que eu tivesse uma campanha de marketing um pouco mais cadenciada, né? Prazos estourados, também consequência disso, né? Cuidado com os prazos. Uma coisa muito terrível, repasse de mailing, né? Pegar mailing de terceiros, também muito prejudicial. Isso nunca deve ser feito, né? Isso vai gerar, sim, problemas lá na frente, tá? Alguns exemplinhos aí, né? Americanas.com aí um problema aí do nosso consumidor, né? Com certeza vocês já devem ter visto, pesquisado e olhado sites aí como Reclame Aqui, onde a gente tem lá a reclamação. Olha aí a reclamação do usuário, né? Tá um ano aí ele não conseguiu fazer a troca lá do produto, etc. O que é o problema, né? Quando a gente fala de internet, a gente tem uma mídia de exposição de massa exponencial, tanto para aquilo que for bom quanto para aquilo que for ruim. É muito fácil, né? Eu fazer a minha mensagem se multiplicar. E aí eu tenho que pensar muito bem, né? Qual é a mensagem? Que tipo de mensagem? Essa mensagem tá boa? Essa mensagem tá adequada? Essa mensagem tá ruim? Tem um problema nessa mensagem? Essa mensagem pode gerar uma resposta muito negativa, né? Então, cuidado na internet, o boca a boca, esse repasse, o compartilhamento da informação sempre vai acontecer, tá? Então, tente transformar isso como uma ferramenta positiva para vocês, o boca a boca, né? Em compartilhar de uma forma potencial, em fazer com que isso seja algo positivo para os objetivos de marketing que querem ser alcançados, tá certo? Então considere que isso sempre vai acontecer. E uma coisa muito importante, né? Ouvir o nosso usuário.
né? Todo mundo quer ser ouvido, todo mundo aí que está na internet precisa aí de algum tipo de resposta, tá? O que a gente costuma dizer, né, de uma forma bastante direta, quando a gente fala de atendimento, né? Se meu consumidor entrou de repente em uma rede social ou no próprio Reclame Aqui, como eu dei de exemplo, colocou alguma coisa lá que é um problema técnico do seu produto, do produto que a empresa que você está trabalhando vende, né? Eu tenho lá uma reclamação. Eu não consigo resolver o problema do consumidor. Eu sou do marketing. Eu não tenho como resolver isso. É um problema técnico, depende de fabricante, depende de prazo, etc, etc, etc. O mínimo que eu posso fazer como profissional de marketing é responder para que essa pessoa tenha essa sensação que ele está sendo ouvido. Eu não posso deixar a pessoa lá sem nenhum tipo de resposta, tá certo? Porque se as pessoas estão se relacionando, se é uma rede social, use o relacionamento, tá certo? Então converse, faça com que a pessoa seja ouvida, tá certo? Não deixe a pessoa falando sozinha, né? O que a gente pode entender aqui, né? Eu coloquei aqui alguns exemplos, mas quando a gente fala de internet como mídia, né, a gente tem que sempre lembrar qual é a principal intenção e por que a internet funciona da maneira que funciona, né? O grande diferencial da internet é a interação, tá certo? Então, de uma maneira hoje em dia, em tempo real, eu não só tenho lá o meu consumidor, ou eu tenho minha mensagem chegando no consumidor, mas eu tenho o consumidor falando. Eu tenho a possibilidade de ouvir esse consumidor. Ele pode construir conteúdo, ele pode compartilhar, ele pode fazer parte da minha estratégia, né? Então eu tenho que pensar, né, que também assim, né, dentro da internet, a quantidade de sites e de propostas que existem aí de forma parecida é muito grande. Então eu tenho que ser simples, né? Meu site tem que ser direto, objetivo, aquilo que eu estou tentando passar tem que ser feito de uma maneira direta, né? Vamos dar um exemplo aqui, né? Esse sitezinho aí, complicado de mexer, né? Bastante confuso, muita informação, não é? Não é à toa que hoje em dia é o império que é, né? O Google. Então vamos pensar, né? A simplicidade é uma das coisas essenciais, né, na internet, ser simples, ter um layout simples, né? Olha aí reclamações aí do site da Globo, né, o Globo.com, todo mundo falando mal, é muito ruim a navegação, vou cancelar minha assinatura, tal, né? Poxa vida, é realmente algo que incomoda a experiência do meu usuário, né? E pensando na internet, né, quais são os ambientes que a gente pode trabalhar online? Vamos falar agora do web marketing mesmo, vamos colocar isso na prática, né? Como a gente pode observar o trabalho sendo feito. Então, segundo Marta Gabriel, que é uma das principais autoras aí, que está na nossa bibliografia, nós temos 6 plataformas principais aí que a gente pode considerar que tem um grande potencial de presença e atuação aí na internet, tá? Então, a gente tem as páginas de conteúdo proprietário, que são divididas aí entre sites e blogs, o display ad, os anúncios, né, em formato aí de display, o e-mail, né, social media, busca e o game. E a gente vai falar um pouquinho aí sobre as métricas no final, tá? Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esses sites aí que a gente considera páginas de conteúdo proprietário. A gente fala de proprietário por quê? Porque uma pessoa que foi lá e tem uma empresa por trás, tem um CNPJ, tem um registro, tem um domínio que corresponde a essa determinada empresa que está na web, né, e que foi construído para trazer aí essa referência de quem é essa empresa, né? Então, aos poucos, aí como está aqui no texto, né, nós tínhamos aí um branco, né, e esses sites aí foram construindo a internet como nós conhecemos hoje, né? Então, o que é um site, né? Ele tem uma linguagem aí, uma programação por trás, uma linguagem de hipertexto, né, que vai gerenciar aí tanto informações do tipo texto, quanto informações como imagens, vídeos, aplicativos, para que eu consiga, através de uma interface, fazer com que as pessoas acessem aquilo que está no meu endereço, né? Hospedado no meu endereço. Então eu vou ter lá um endereço, esse URL que a gente chama ali, que é a minha página principal, que tem uma pastinha de arquivos, assim como as pastas que a gente tem em um computador. E aí a pessoa vai, de uma maneira organizada, né, que a gente chama aí de hierarquia, né, acabar entrando lá dentro dos domínios, né, dentro da organização desse site. Então a gente consegue perceber isso através das barras, né? Quando a gente olha lá o endereço, tem barra tal, é cada uma das pastas que está sendo, né, estruturado esse site através dessa hierarquia. E a gente tem dois tipos aí principais que a gente pode categorizar. Os sites
horizontais, onde eles têm mais, né, por objetivo informações aí que muito parecidos com os nossos portais, né? A gente tem informações como negócio, esporte, né? Tá aqui. E a gente tem essa ideia aí de tentar entrar com um objetivo também de marketing dentro de um site horizontal, né? Até mesmo por conta de resultados que não sejam os resultados de busca. Né? Por quê? Porque a pessoa vai acabar encontrando informação atrás da informação, atrás da informação, tá certo? Então aquilo tem que ter muita relação com o assunto, né, do que está sendo colocado ali nesse meu site horizontal. Né? Dentro desses sites aí nós temos os portais, né? A gente tem bastante anúncio dentro desses portais, vocês já devem ter visto aí através, né, desses display ads aí, né, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Né? Então o portal é um site aí que funciona como ele vai estruturar a informação, assim como um jornal, vamos dizer assim, né? Ele tem um compilado de informações, muitas vezes de fontes próprias, mas também pode usar informações diferentes, né? E ele vai ter ali geralmente, né, uma busca, áreas específicas onde eu posso organizar esse meu portal aí, né, notícias, fóruns, enfim, né? Eu tenho ali como principal informação ali do portal gerar notícia, trazer para o meu consumidor, para o meu usuário aí notícias, né? Então, como eu tenho lá, né, uma estrutura básica de um portal bastante conhecido aí que é o G1. Os sites verticais, né, eles já têm uma função um pouco diferente, onde a gente tem uma barra de rolagem, né, do sentido vertical um pouco maior, né, onde ele tem um assunto específico, ele tem um determinado assunto, então ele não é generalizado como um portal que tem uma estrutura muito maior, né? Então, quando eu uso esses sites verticais aí, eu tenho que ter um assunto em mente, que é o assunto do site, aquilo que está sendo tratado naquele site. Então, a gente tem que estar mais focado até mesmo na qualidade desse tipo de informação do site. Por exemplo, aqui, esse site aqui, o Omelete, alguns de vocês devem conhecer, né? Um site que trata aí de cinema, né? De filmes, etc. E aqui o segundo exemplo aqui, né, que a gente pode dar aqui de site especializado, o Meio Mensagem, né, que eu acho que eu já até passei para vocês como referência, site de comunicação que trata aí do tema específico. E aí os anúncios, claro, vão ter que estar bem ligados com esse tema também, né? E agora nós vamos abrir um parênteses aqui para falar um pouquinho sobre layouts de sites, né? Então, quando a gente fala de layout de site, pessoal que gosta de design, né, a gente vai falar um pouquinho, então, sobre esse conceito de grid, né? Então, quando a gente vê um site, um layout, um site, né, a parte visual, a organização do site, ela é pensada, né, trazendo aqueles quadradinhos, vamos dizer assim, que a gente pode chamar de módulos, de uma maneira organizada, que essa organização aí é chamada de organização hierárquica, tá certo? Que vai variar bastante entre os sites, é esse grid chamado hierárquico, né? Que traz pra gente essa ideia de que eu tenho uma hierarquia, ou seja, uma importância categorizada em cada um dos conteúdos que são colocados aí para mim nesse site, tá certo? Então, aqui no exemplo, né, eu tenho uma organização, percebam que eu tenho caixas pré-definidas onde essas informações estão colocadas aqui de uma maneira proposital, né? A ordem dessas informações, elas seguem aí uma ordem de hierarquia, né? Então eu tenho lá essa ideia de que esse grid é relativamente orgânico, porque ele se adapta, né? A internet a gente sabe que a gente tem formatos diferentes, é diferente eu estar acessando pelo meu celular ou por um computador, mas é exatamente por isso que eu preciso categorizar a informação de um site, para que eu consiga, dentro do meu site, trabalhar com aquilo que é mais importante para o meu usuário, né? Então eu preciso categorizar, entender o que é mais importante na navegação dentro dessa experiência que eu estou propondo aí para ele, né? Um outro exemplo de grid aí de um site, né? Eu tenho sempre ali a informação categorizada, os títulos, depois ali o subtítulo, eu tenho os números ali que são importantes para esse site, tenho ali as pessoas que fazem parte aí da equipe, etc, né? Dentro do site ou no conteúdo que for colocado digital, eu tenho que pensar também no alinhamento disso, né? Se eu estou falando de um alinhamento à esquerda, o que gera os dentes que a gente fala, né? Os dentes que a gente chama aqui são esses espaços aqui diferentes entre cada uma das linhas de forma lateral, né? Ele fica bom para textos que são mais longos, né? Mas isso ao mesmo tempo pode ficar meio bagunçado, né? Eu tenho que pensar muito bem se é exatamente essa a impressão que eu estou dando ou não, né? Então, se eu quero dar realmente contraste aí entre esses espaços e tal, beleza. Se eu vou usar isso de uma maneira potencial, colocar alguma coisa aqui
um elemento visual aqui nesse espaço que está vazio aqui, ok. Agora, se não, pense bem se eu vou utilizar esse alinhamento à esquerda. O alinhamento centralizado, quando eu vou colocar um texto no meio ali do meu layout, eu preciso pensar qual é o impacto que eu gero isso, né? Isso geralmente me passa uma noção muito mais de seriedade, de imponência, de formalidade, né? Então eu posso optar por um layout que tem o texto centralizado. Já à direita, ele já dá uma noção inversa, porque como nós somos ocidentais, nós estamos acostumados a ler aí da esquerda para a direita, né? Então quando eu começo a minha informação do lado direito, já me passa a ideia, esse layout, de ser uma coisa mais ousada, mais arrojada, né? E claro, dificulta a leitura. Então eu preciso pensar em um texto pequeno, preciso pensar em algo que vai ser colocado, né, de uma forma bastante aí objetiva para o meu usuário, né, para o meu leitor, enfim, para a pessoa que vai ter contato com a minha mensagem. O texto justificado, aquele texto que nós temos aí as larguras aí alinhadas, né? Nós temos aqui tanto do lado direito quanto do lado esquerdo extremamente alinhado, né? Então funciona também para textos curtos, né? Mas é bastante usado para dar destaque em algumas palavras. Tá vendo aqui como eu deixei meu título bastante grande, né? Bem maior do que os textos que estão aqui abaixo. Então, se eu quero dar destaque, eu posso optar dar esse destaque no texto. Eu tenho algumas palavras que eu quero destacar. É legal usar o texto que é justificado, né? Onde está esse bem blocadinho, bem quadradinho aqui, vai ajudar nesse destaque, né? E a largura das colunas do meu site, eu preciso pensar aí, né? Quantidade de texto que vai ter numa coluna que vai ficar agradável ou não. Geralmente, baseado no que a gente já conhece de experiência do nosso usuário, né? Em torno de 60 a 75 toques para o meu layout, né? Eu não posso fazer mais do que isso. Quando a gente considera um toque, né? A letra com um espaço, com pontuação, cada uma dessa é o toque, tá certo? Então, no máximo aí, considerem isso para colocar de informação em uma linha aí numa coluna do seu site, tá legal? Bom, outra coisa importante do layout, que isso aí também se estende não somente para o site, né? Centro ótico e centro geométrico, duas coisas que eu preciso levar em consideração quando eu vou fazer a composição de alguma peça, que é como o seu público vai enxergar as suas coisas. O que é o centro ótico, né? É a referência. Quando eu olho, né, para alguma imagem, para alguma coisa, eu vou jogar o meu olhar para o centro, né? E o centro geométrico é onde realmente a pessoa vai perder mais tempo descansando a sua visão, tá? Então, seria isso aqui, né? O centro óptico, essa área aqui, é um pouquinho mais voltada aqui para a parte superior no meio, e o centro geométrico, né? Aqui exatamente, né, no cruzamento aqui das nossas arestas aqui, tá certo? Bom, para que serve então essa hierarquia no meu grid? Vamos pensar aí na minha arte, no meu layout do site, no que eu estou fazendo aqui visualmente na internet. Eu preciso pensar, né, que a atenção do meu leitor, ela tem que ser direcionada para aquilo que eu quero. Ou seja, a hierarquia da disposição aí do que você vai colocar visualmente no seu layout tem que estar considerando como esse leitor presta atenção em como ele começa a enxergar e depois para onde vai a atenção desse seu leitor, tá certo? Considerando isso, tá? Nós temos dois tipos de leitura mais comuns, tanto aí para qualquer tipo de layout, né? Como eu falei, não estamos falando só de site, tá? Mas isso também se aplica nos sites, tá? Quais são eles aí? Leitura em Z, tá? Que é direcionado, quando a gente vai trabalhar com o público geralmente, tá? Um pouco mais velho, tá? De 30 anos a mais, a gente costuma trabalhar com leitura em Z, considerando o movimento do Z mesmo, tá certo? Que é o que vai ser, o sentido que vai ser feita, o reconhecimento, vamos dizer assim, como o olho da pessoa vai varrer o seu layout. E o padrão F, que é do público um pouco mais novo, né? Que tem essa costume aí de barra de rolagem. Então, a gente pode considerar que funciona muito bem com o público que tem 30 anos ou menos aí, né? Porque já está mais acostumado a ler dessa forma. Então ele lê linha, abaixa, tá certo? Que pode aí ser considerado um padrão aí de leitura, né? Uma ideia aqui da leitura em F, como funciona, né? Eu varro na horizontal e varro na vertical por conta da barra de rolagem. As redes sociais, né, fortaleceram muito essa ideia aqui de trabalhar aqui do F também, tá certo? Então, a gente tem essa ideia agora aqui de leitura, agora a gente já pode pensar em quais são as finalidades do nosso site. Vamos falar primeiro aí sobre o site institucional, tá certo? É uma ferramenta de marca, uma ferramenta de comunicação de marca, como diz aqui a Tânia Vidigal,
tá certo? Então a gente tem que pensar que o site institucional é uma referência da sua empresa na internet e que é muito importante existir para que o seu consumidor encontre, né, até mesmo de uma forma, como a gente falou, que demonstre esse profissionalismo aí, onde a pessoa pode ter uma salvaguarda, tem lá um endereço comercial desse site, dessa empresa aí, né? Então é muito importante sim ter sites institucionais que demonstrem a imagem da empresa, ou como eu gostaria que as pessoas me enxergassem, né? O hot site, né, que é pouco utilizado, até a gente pode considerar que, vamos dizer assim, de uma forma muito mais pontual, é quando eu quero fazer uma coisa específica de uma campanha, que vai ter uma duração de tempo específico, tá certo? Então é um site dentro do meu site, geralmente, dentro de um endereço fácil de acessar, ou que eu tenha em algum link, né, que possa gerar para mim então essa possibilidade, né, de gerar então essa ideia de específico, de urgência, de que é uma coisa especial, de que qualquer momento vai sair do ar. Então é muito importante para isso, né? Os hot sites funcionam para tempos determinados, para campanhas que vão acabar, ligados diretamente aí então a uma ação de marketing, a uma campanha aí. Olha lá o hot site aí do avião do Faustão, vocês lembram aí, né? Então era um site dentro do site da Procter Gamble aí, né. Sites de informação, também muito importantes hoje em dia, né, a tecnologia ajudou muito a informação para que se transformasse em algo de tempo real, né, porque tempo na informação é uma coisa muito importante. Então sites de informação são sites muito acessados hoje em dia, né, onde a maioria dos jornalistas migraram, saíram das mídias tradicionais e foram para os sites de informação, tanto trabalhando nas redações, quanto trabalhando no front ali como repórteres, gravando vídeos, etc, né, e que podem também ser utilizados aí outros meios de informação, como os próprios blogs e os podcasts também, né. O exemplo aí de um site, né, bastante conhecido de informação, Folha de São Paulo, lembra bastante o layout, né, editorial aí da Folha impresso, mas em sua versão digital, claro, aqui nós já temos, né, características diferentes, né, categorizado também a partir dos temas. Os sites pessoais, né, que são diferentes dos sites corporativos aí, né, essa forma de que as pessoas pudessem aí ter um conteúdo próprio na internet, né. O blog, né, que também é bastante conhecido por vocês aí, é um site que tem muito mais conteúdo, né, que tem uma ordem ali desse conteúdo, então eu sei que as pessoas vão postando essas postagens no blog, tem uma data específica e eu vou acompanhando aquela informação de uma forma cronológica, né? Eu tenho lá sempre a postagem mais recente, né, na frente das postagens anteriores, né? Então é bem interessante aí, esse formato é bastante utilizado ainda dentro do marketing, né? Legal a gente comentar isso, né? Vocês que já estão trabalhando, trabalham com internet, trabalham com web aí. Tem alguns blogs que vocês conhecem que falem sobre marketing, marketing digital? Postem aí no nosso fórum aí, que eu sei que com certeza tem gente que deve acessar esses blogs aí de marketing digital, né? Eu tenho aqui um exemplo de um blog, né? O Fotolog, né, que é o blog no formato de foto. A gente tem o Flickr, tem o Tumblr, que também é considerado uma rede social, né? Tem um formato diferente aí, né? Bastante interessante. E os videologs, né, que podem ser utilizados aí também de uma maneira, né, a trazer essa ideia de continuidade, de tempo. Então, dentro do mais conhecidos aí, o YouTube e o Vimeo, né, os canais aí que trazem essa ideia de videolog, né. Sites colaborativos, já conversamos um pouquinho sobre isso também, é onde o mais conhecido é a Wikipédia, os wikis, né, onde surgiram as informações de uma maneira compartilhada. E pensem bem, né, como o usuário ele faz sentido para mim, para a construção do meu conhecimento, né? Uma das ferramentas que revolucionou essa ideia de construção de conteúdo é o Waze, né? Pensem bem, as informações que estão lá no Waze, tanto de radares quanto de, né, vamos dizer assim, rotas, coisas nesse sentido, elas são constantemente alimentadas pelo meu usuário. Então eu posso sim utilizar muito do meu usuário, muito do conteúdo que ele pode gerar de uma forma potencial para a solução que eu posso desenvolver, né? Como eu posso, né, considerar isso? Pensem bem, até mesmo hoje, se for pegar lá uma TV, né, uma emissora de TV no seu jornal, a maioria utilizam aí o Waze como fonte de informação para entender se o tráfego tá bom ou não. O Google faz a mesma coisa, pega informações do usuário
e o usuário vai construindo essa informação. Então percebam que essa é uma das grandes diferenças da internet, é usar a informação do meu usuário de uma forma potencial e que seja, né, lógico, de propósito para que o meu usuário entenda que ele também está construindo essa informação e que aquilo ali está sendo de uma maneira positiva para ele também, né? Então, para o usuário do Google, o usuário que está ali no trânsito, ele sabe que é importante para ele ter a informação das outras pessoas para que ele se oriente, né? Como eu posso pensar nisso dentro do marketing, né? Em que o usuário, de uma forma inteligente, consiga ali perceber que a informação dele é importante e não que a informação dele está sendo roubada, mas que ele goste de compartilhar a informação dele. Pensem aí, comentem no fórum. Beleza, pessoal? Então por hoje é só. Espero que tenham gostado da aula aí e na semana que vem damos sequência ao nosso conteúdo. Um abraço!